Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo aos meus amados irmãos, amigos. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo aí aprazível de nós estarmos juntos para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente. Um bom dia, uma boa quarta-feira a todos os meus amados irmãos. Que tenhamos aí um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Amém? Que bom nós estarmos juntos nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Bom dia, Poliana, que Deus esteja te abençoando aí. Maju, também Deus esteja abençoando. Ana Vitória Bezerra, Deus esteja abençoando esse povo lindo aí, que Deus esteja operando maravilhosamente nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Quero então estar orando com os amados irmãos. Aleluia, quero estar clamando ao Senhor, né? Pela vida de cada um dos amados irmãos. Poliana, ela está dizendo, ora pelo meu casamento, amém? Nós estaremos orando, Poliana, em nome de Jesus Cristo, pela Poliana, pelo Lourenço, né? Que Deus esteja aí derramando das suas bênçãos, derramando do seu sobrenatural sobre vocês nessa manhã. Gisele Fernandes, também seja bem-vinda. Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então quero estar orando com os meus amados irmãos para que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, esteja conosco aí nessa manhã, fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, e que Ele venha com o seu poder, com a sua unção, com o seu sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, fazendo com que nós estejamos, ó Pai, mais perto de Ti, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo tem intercedido, Senhor Deus, por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis, ó Pai, e nós assim, Senhor Deus, somos gratos ao Senhor, ó Pai, por esse dia, Senhor Deus, por mais uma dádiva, Senhor Deus, que é esse dia para as nossas vidas, ó Pai, e o Senhor tem acrescentado assim, Senhor Deus, nós estamos alegres. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministra sobre nós, Senhor Deus, com Teu poder, nos dando direção, Senhor Deus, nos sarando, ó Pai, curando, transformando, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ter força, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, lutando, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, combatendo o bom combate, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a carreira de cada dia, Senhor Deus, nós venhamos vencer, ultrapassar, Senhor Deus, ó Deus, toda e qualquer situação, Senhor Deus, de obstáculos, ó Pai, de barreiras, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, fortalecidos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, esteja abençoando Israel, Senhor Deus, toda a terra santa, também, Senhor Deus, os nossos amados irmãos que lá vivem, traz, Senhor Deus, a paz sobre eles também. Te pedimos pela nossa família, eu te peço pelo meu filho Brian, Brendo, Brenner, Senhor Deus, cuida deles, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, operando na vida de cada um deles também, a vida, Senhor Deus, do nosso pastor Márcio, da saúde a ele, Senhor Deus, cuida dele, Senhor Deus, presidente da Efraim, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, da missionária Núbia, Senhor Deus, do Vitor, ó Pai, que é o filho do casal, toma também o pastor Valmir, Senhor Deus, também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, da missionária Cíntia, cuida também, Senhor Deus, do pastor José, também, Senhor Deus, eu te peço sobre a vida, Senhor Deus, também da missionária Cláudia, cuida, Senhor Deus, da missionária Lucinéia, nós te agradecemos pela vida dela, Senhor Deus, está restaurada, Senhor Deus, pelo poder do teu nome, também o Senhor Manuel, seu esposo, ó Pai, continua abençoando, guardando, livrando do mal, continua também, Senhor Deus, fazendo a obra sobre a vida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus amado, Deus poderoso, Senhor, Deus de Israel, do Ilha, Senhor Deus, da Elaine, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, protege
e faça, Senhor Deus, infinitamente mais sobre a vida deles. Ministra, aleluia, saúde, paz, alegria, prosperidade sobre a vida da Elaine, Senhor Deus, e da sua família. Cuida, Senhor Deus, da diaconisa da Cília, Senhor Deus, restaura a sua saúde, ó Pai, dá força, Senhor Deus, para a caminhada. Cuida da sua família, cuida também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, do irmão Luiz, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pela missionária Vera Victor, o diácono Adaí, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando sobre a vida deles, ó Pai, também sobre a vida do Ivan, Senhor Deus, da Cleonice, esteja abençoando, Senhor Deus, toda a família para a honra e glória do teu poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, e que o poder do Senhor, ó Pai, que se aperfeiçoa na fraqueza, venha se aperfeiçoar na vida de cada um deles. Assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, Senhor Deus, assim eu ministro, ó Pai, ó Deus de Israel, o teu querer, Senhor Deus, a tua unção sobre a vida deles, ó Pai, ministra, Senhor Deus, poderosamente e faça resplandecer, Senhor Deus, a tua glória. Pai amado, Pai querido, esteja cuidando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, também, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, que tem nos acompanhado, Senhor Deus, pela live, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, a Marina Salles Andrade, Senhor Deus, esteja cuidando dela, da sua família, esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, a nossa amada irmã Irene Carvalho, cuida, Senhor Deus, da Irene Carvalho também, da Noemi Souza, da Ênia, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diaconisa da Cília, toma José Vidal nas tuas mãos, também Karen Ribarra, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, protegendo, guardando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais na vida de cada um deles. Toma também, Senhor Deus, também a Luísa Ventura, cuida, Senhor Deus, da Luísa Ventura, também do Vanir, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, esteja fazendo infinitamente mais. Também, Senhor Deus, aleluia, nessa manhã, Senhor Deus, quero colocar a Poliana, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, e o Lourenço, ó Pai, cuida, Senhor Deus, do relacionamento, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, proteja, Senhor Deus, guarde, Senhor Deus, faça resplandecer, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, primeiro milagre teu, Senhor Deus, descrito, Senhor Deus, nas Sagradas Escrituras, Senhor, Deus de Israel, foi, Senhor Deus, num casamento, Senhor Deus, assim, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha transformar, Senhor Deus, água e vinho, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que significa alegria, Senhor Deus, aleluia, de montão, Senhor Deus, na vida do Lourenço também, Senhor Deus, da Poliana, ministra sobre eles, ó Pai, aleluia, fazendo, Senhor Deus, que tudo, Senhor Deus, venha cooperar para o bem, Senhor Deus, daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, esteja restaurando, Senhor Deus, esse casamento para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, nessa manhã, fazendo, Senhor Deus, que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Cuida, Senhor Deus, dos doentes, dos enfermos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu te peço, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão em abrigos, ó Pai, manicômios, ó Pai. Também, Senhor Deus, visita as maternidades, ó Pai, aqueles que estão nos leitos, ó Pai, aleluia, hospitalares, ó Pai. Também, Senhor Deus, muitos estão nos leitos, ó Pai, em suas casas. Esteja cuidando, quantos estão desenganados pelos médicos. Assim, Senhor Deus, eu te peço, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, vindo de uma forma sobrenatural, abençoando, cuidando, ó Pai, transformando para a honra e glória do teu poderoso nome. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão, Senhor Deus, nos CTIs, nas UTIs, que o Senhor venha ouvir, Senhor Deus, através, Senhor Deus, da lágrima, através, Senhor Deus, dos pensamentos, que eles possam, Senhor Deus, aleluia, ser ouvidos por Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer cura, Pai, e fazer um milagre, Senhor Deus, na vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Também, Senhor Deus, eu te peço que teu Espírito Santo esteja olhando, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas em relação, Senhor Deus, aleluia, a necessidade, Senhor Deus, de abrir, Senhor Deus, portas, ó Pai, e dar, Senhor Deus, condições dos teus filhos estar, Senhor Deus, trabalhando, Pai, porque muitas pessoas estão chegando a uma certa idade e não tem força mais para trabalhar, mas o Senhor é Deus quem restaura, Senhor Deus, o Senhor é Deus que faz, aleluia, infinitamente mais. O Senhor dá força ao cansado, aleluia, e restaura, Senhor Deus,
aquele que não tem nenhum vigor. Assim diz a tua palavra, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, nós tomamos posse, Senhor Deus, para que estejamos, ó Pai, sendo restaurados, fortalecidos na tua presença. Então traga, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente o pão nosso de cada dia, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas, ó Pai, e também, Senhor Deus, o soldo necessário para as responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, que venha o Senhor fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, com sinceridade de coração, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja assistindo, ó Pai, os teus filhos e filhas nesta manhã, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, esteja vindo de encontro, ó Pai, cada um, Senhor Deus, que tem aí prestigiado, Senhor Deus, essa live, ó Pai, tem sentido sensível, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito. Visita, guarda, protege e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, para a honra e glória do teu nome, assim oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oh Deus, Denise, seja bem-vinda. Gisele, já falei. Esteja sendo bem-vindo, todos os meus amados irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido maravilhosíssimos. Aleluia. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e que assim seja, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo, então, maravilhoso na presença desse Deus que tudo pode, e que nós possamos ver a glória de Deus nos enchendo, a glória de Deus se manifestando na nossa vida, e que possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor nessa manhã, e que venhamos estar nos aproximando do nosso Deus, falando com Deus. Deus, nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos das tuas mãos poderosas, nós necessitamos muito mais do que nós imaginamos. Então vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, eu necessito, eu preciso, eu quero estar junto a Ti, eu quero estar na Tua presença maravilhosíssima, e que o Senhor esteja aí operando, de um modo glorioso na minha vida e na vida de todos os meus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. E nós precisamos estar aí todos os dias. Aleluia. Olhando, ministrando através desse glorioso e poderoso nome. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Nós estamos aí no horário de 7h30 da manhã, agora 7h30 da manhã, e nós vamos estar aí vendo um texto aí de João, capítulo 15, versículo 18, mas quero falar da minha pessoa. Sou o pastor Carlos Sales, pastor vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, e idealizador e responsável por esse trabalho. Amém? A reflexão que nós estamos trabalhando a respeito do Livro dos Mártires. Hoje é dia 14 de junho de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do poderoso Deus de Israel. Amém? Então, é tempo de nós estarmos buscando ao Senhor, é tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar. Amém? Eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Glórias a Deus. Deixe aí então o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe também esse trabalho que nós temos feito aí. Que o Senhor esteja nos abençoando poderosamente, fazendo infinitamente mais
do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então peço nesse momento que os amados irmãos estejam aí abrindo as suas sagradas escrituras, aqueles que estão de posse dessa poderosa palavra, em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 18. Amém? 15 e 18. Vamos estar dando uma olhada aí o que Deus tem falado conosco nessa manhã. Em João capítulo 15, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então, se entristece a minha pessoa, se entristece a tua pessoa, tem entristecido primeiramente o coração do nosso Deus. Amém? Então Deus, ele tem falado que o mundo tem aborrecido a ele. Eu quero ler mais um pouquinho. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Amém? Então, nós sabemos que muitos têm aí sido perseguidos, muitos têm passado por situações terribilíssimas, e nós precisamos saber que Deus, ele tem aí cuidado dos seus e protegido, e ninguém está livre, meu amado irmão, minha amada irmã, de passar por essas situações tão horrendas, né? Ontem eu estava falando a respeito de alguns pontos aí que a gente sente muito, né, a respeito disso. E eu quero continuar aqui num próximo parágrafo, onde nós paramos. Diz assim: depois disso seguiu a queima dos 21 homens e mulheres cuja coragem nesta horrenda morte foi verdadeiramente assombrosa. O rei, próximo dos condenados, pôde ouvir bem seus estertores enquanto morriam. Todavia, não pôde ausentar-se da terrível cena. Assisti-la era um dever religioso, e o seu juramento de coração obrigava-o dar sanção, por sua presença, a todos os atos do tribunal. O que temos dito pode se aplicar às inquisições em geral, assim como a da Espanha em particular. A Inquisição de Portugal atua exatamente sobre o mesmo plano que a da Espanha e foi instituída em uma época muito semelhante e posta sob as mesmas normas. Os inquisidores permitem o uso da tortura apenas 3 vezes, porém, nestas 3 ocasiões, é infligida de maneira tão severa que o preso morre ou fica para sempre incapacitado, sofre dolorosa a cada mudança de clima. Daremos uma ampla descrição dos severos tormentos ocasionados pela tortura, com base num relato de alguém que a sofreu as 3 vezes, porém sobreviveu. Nós estamos falando da Inquisição da Igreja Católica e quem eram os comandantes dessas torturas eram os papas da Igreja Católica. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, era aqueles que eram considerados como hereges, era aqueles que liam a Bíblia, aqueles que protestavam contra a Igreja Católica, nós, os protestantes, aqueles que sofreram toda essa situação de perseguição, toda essa situação de castigo aí imerecido.
porque não mereciam, eles estavam buscando o que era certo, eles estavam buscando uma vida que condizia aquilo que o Senhor estava falando na sua palavra. Mas aquele que lia a Bíblia era considerado herege, aquele que buscava pela verdade era considerado inimigo da Igreja Católica. Então, na primeira tortura entraram 3 carrascos que, ao deixar o condenado apenas de calção, puseram-no de costas sobre uma espécie de tarimba. Ao que começaram a operação, puseram-lhe ao redor do pescoço um anel de ferro, outros ao redor de cada pé, a fim de fixá-lo na tarimba. Por estarem assim estirados, os membros ataram-lhes 2 cordas ao redor de cada coxa, que ao passar sobre a tarimba, por meio de furos, foram um sinal combinado, esticadas ao mesmo tempo por 4 homens. Não é difícil imaginar as dores que lhes sobrevieram de imediato. As cordas, poucas espessas, cortaram-lhe a carne até o osso e fez brotar sangue em 8 lugares diferentes. Ao presidir o preso, ou melhor dizendo, ao persistir o preso em não confessar o que pediam os inquisidores, as cordas foram esticadas da mesma maneira 4 vezes sucessivas. A aplicação da segunda tortura foi como segue: forçaram-lhe os braços para trás, de forma que as palmas das mãos ficaram viradas para fora, atrás dele. Então, com uma corda que as unia pelo pulso e que era erguida para um torno, juntavam-nas gradualmente entre si, até que se tocarem os dorsos das mãos, que estiveram paralelas. Como consequência dessa violenta contorção, seus ombros deslocaram-se e ele lançou-se uma quantidade considerável de sangue pela boca. Esse suplício repetiu-se 3 vezes. Depois disso, foi levado de volta à masmorra, onde o cirurgião recolocou-lhe no lugar os ossos deslocados. 2 meses após a segunda tortura, o preso, meio recuperado, foi novamente levado à câmara de tortura e ali, pela última vez, sofreu outro tipo de tormento, infligido 2 vezes sem interrupção. Os carrascos puseram-lhe ao redor do corpo uma grossa cadeia de ferro, que ao cruzar o peito terminava nos pulsos. Puseram-no de costa contra uma grossa tábua, onde havia em cada extremidade uma roldana, através da qual corria a corda atada até o final da cadeia, em seus pulsos. Então o carrasco, ao estender a corda através de um torno que estava a certa distância, atrás dele, esticava ou espremia o seu estômago, conforme a tensão das extremidades das cadeias. Torturaram-no de tal modo que lhe deslocaram totalmente os pulsos e os ombros, que logo foram
reencaixados pelo cirurgião. Os desalmados, porém, não satisfeitos, aplicaram o tormento uma segunda vez, e ele o suportou, embora mais doloroso, com a mesma força de resolução. Foi depois mandado de volta à masmorra, assistido pelo cirurgião, que lhe tratou as feridas e ajustou-lhes os ossos deslocados. Ali ficou até o seu alto da fé, ou libertação do cárcere, de onde saiu incapacitado e doente pelo resto da sua vida. Essa foi a Inquisição da Igreja Católica sobre os protestantes, aqueles que não se encaixavam segundo o querer dos papas da Igreja Católica. Os papas da Igreja Católica, eles tinham mais autoridade do que os reis, rainhas, e aquele que não era católico, eles torturavam. Aqueles que não eram católicos, eles eram chamados de hereges. E assim, meu amado irmão, quanto sofrimento, quanta morte, em nome de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, meu amado irmão, e a gente precisa gravar esse texto na tábua do nosso coração, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outro mediador. É somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mediador entre nós e Deus. Não tem outro. Ele é um único. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, que Deus esteja abençoando a senhora, derramando a sua graça, derramando a sua unção, do seu poder, do seu sobrenatural. Amém? Então, conforme nós vimos, Jesus, ele falando conosco aqui através do texto de João capítulo, parece que é 15, João capítulo 15, versículo 18, João 15, 18, ele está dizendo: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Continuando, ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, que o mundo vos persegue. Quando Jesus ele fala, primeiro aborreceu a mim, Jesus ele foi preso, foi torturado, foi morto, foi dilacerado por mim e por você. E ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entender que o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele padeceu. E eu vejo, meu amado irmão, que todos sofreram, todos os nossos amados irmãos, conforme esses que nós acabamos de ler na Inquisição, eles sofreram por amor de Cristo. E através desse sofrimento, através desse sofrimento, nós temos a liberdade hoje de estar lendo a Bíblia. Porque o Senhor, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos aí a liberdade de pegar as Sagradas Escrituras e ler e levá-la para onde nós queremos, mas não era assim no passado.
O simples fato de você querer ter um exemplar da Bíblia era ali, como eu posso dizer, jeito de você ser morto. Você não podia. Se você falar, eu quero ter um exemplar da Bíblia, você era considerado como herege. Você era morto por causa disso. E hoje nós temos liberdade. Hoje nós temos essas sagradas escrituras. Mas muito sangue foi derramado, meu amado irmão. Muito sangue tem sido derramado ainda hoje, nos nossos dias atuais. Por causa dessas sagradas escrituras, por causa dessa Bíblia. Quantas perseguições eles têm feito, tanto da crença daqui, da crença de lá, da crença acolá. Meu amado irmão, nós precisamos saber que nós temos liberdade, nós somos pessoas racionais. Nós pregamos a palavra de Deus, mas cada um tem liberdade de fazer o que quiser da sua vida. Sabendo-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E não é o homem aqui na terra que vai te colocar num tribunal para que você seja torturado, morto. Não, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Jesus Cristo, Ele é o único juiz. Não tem outro juiz a não ser Deus. Quando os homens eles aparecem diante daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, trouxeram até Jesus e falaram: Jesus, essa foi pega em pleno ato de adultério. E a lei de Moisés diz que é para a gente apedrejar essa mulher até a morte. E Jesus Cristo disse para aqueles homens: lance a primeira pedra aquele que não tem pecado. Se fosse no tempo da Inquisição, eles lançariam sem nenhuma preocupação. Ninguém está preocupando com nada, meu amado irmão, minha amada irmã. Estão fazendo tudo ao seu bel prazer. Estão acima da autoridade, acima das leis, tanto espirituais conforme das leis materiais. Nós precisamos entender que Deus julgará todos nós quando nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, cuida de mim, eu preciso de Ti. Cuida da minha família, cuida dos meus amigos, cuida dos meus irmãos. Nós precisamos, meu amado irmão, estar servindo a Deus com pureza e inteireza de coração. Não deixe se levar pela voz do opressor. Muitas vezes, quando nós nos encontramos em tal posição, nós queremos pisar, nós queremos destruir aqueles que estão à nossa volta, mas nós precisamos entender que Cristo é maior do que tudo isso. E Ele deu a vida por mim e Ele deu a vida por você, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Amém? Então não se deixe levar por palavras persuasivas, por dinheiro, por cargos. Nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém? Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu poder, a Tua unção, o Teu sobrenatural. Nos ajuda, Deus, a estar, Senhor Deus, transpondo, ó Pai, as barreiras e que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Nos fortalece. Nos encha, Senhor Deus, aleluia. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, da Tua presença santa, do Teu grande amor, do Teu grande sobrenatural. Assim, Pai, eu oro, eu clamo. Eu te peço que o Senhor venha me ajudar, nos ajudar, para que sejamos uma bênção na Tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde
que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Deus te proteja, Deus te guarde. Esteja recebendo aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos aí, tenha aí uma feliz quarta-feira e que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a tua vida, sobre a vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus esteja aí guardando a todos com seu poderosíssimo nome, unção sobrenatural, que Deus esteja aí presente no teu lar, na tua casa, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.